Você já pensou no seu fim? Você já pensou como chegará o último dia para você? Eu costumo explicar para as pessoas que o dia que você partir dessa vida, Jesus voltou para você. Mas também você já pensou que ao seu coração, talvez dentro de você, você tenha aquele sentimento de que, sabe quando você fala, puxa, eu não sou santo o suficiente, eu não tenho capacidade o suficiente para ser livre, para ser liberto. Eu não tenho condições de um dia poder dizer que eu sou salvo. A Bíblia fala que a salvação ela vem por meio da fé e ela é conquistada com batalha, com guerra, é conquistada com luta. Quando uma pessoa ela decide buscar a Deus, ela pode ser uma pessoa muito religiosa, participante, frequentadora de cultos, ela pode ser uma pessoa cristã evangélica, pode ser de qualquer igreja, pode ser da Igreja da Graça, pode ser da Quadrangular, pode ser menonita, pode ser batista, pode ser qual denominação você imaginar que venha na sua consciência, presbiteriano, independente, pode ser um católico, independente de qual seja a denominação onde essa pessoa ela procura Deus, ou até mesmo uma pessoa que está emaranhada aos pecados, que ela está suja de pecado, que ela está vivendo a amargura do pecado. E quando falo essas palavras para você, tenho a intenção de chamar a atenção tanto daqueles que se acham salvos, que se acham santarrões, porque estão tendo uma vida à proximidade do templo, à proximidade da casa de Deus. E há aqueles também que estão totalmente fora do caminho e do plano de Cristo, que estão totalmente fora do plano principal do Senhor, o plano da salvação, que nem sequer ainda ouviram sobre Jesus, e os que ouviram ainda continuam no caminho de perdição. Existe Jesus Cristo, ele nos dá uma direção muito importante. Eu hoje vou ser sincero com você, eu tinha uma outra palavra no coração para pregar para vocês. Eu vou dar um vislumbre daqui a pouquinho sobre isso, mas durante o programa aqui mesmo, Deus tocou meu coração a trazer essa palavra para você, que está no livro de Lucas, o capítulo é o 18, nós vamos pegar do versículo 9, vamos até o versículo 14, são poucos versículos, do 9 até o 14 nós terminamos. Aqui se fala da parábola do fariseu e do publicano. Fariseu e do publicano, essa parábola que Jesus conta, uma história, uma narrativa para trazer para a gente uma analogia, para a gente poder também entender coisas semelhantes com o nosso cotidiano. Diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezam os outros. Eu acho que aqui esse versículo já norteia para onde nós estamos indo. Há muitas pessoas que elas acham que são mais justas que as outras, acham que são melhores que as outras. E eu não estou falando aqui nem de condição financeira, nem de condição intelectual, né? Há muitas pessoas muito sábias, muito conhecedoras da história, da vida, tem datas precisas de muita coisa da história. Veja que eu tenho um cuidado ao meu coração porque eu preciso aprender todo dia. Eu gosto de verdade, eu gosto de aprender, eu gosto de ler, eu vou dizer para você que não era algo que eu amava, uma coisa que eu gostava, mas depois que você começa a estudar, que você começa a conhecer mais a Deus, olha, eu digo para você, sempre tenha um cuidado apurado à leitura da palavra de Deus, que você vai crescer. Livros bons de pregadores, de pastores que ensinaram a palavra em séculos passados, em dificuldades extremas, dificuldades tremendas para que o evangelho se anunciasse em sua época. Quando Jesus fala isso, ele diz com muita certeza: há uns que se acham mais justos que os outros. Aí ele conta: 2 homens subiram ao templo e os dois de igual modo foram orar. Um destes tinha a prática do farisaísmo, ele era fariseu, e o outro era um publicano.
Se nós olharmos para as histórias de publicanos e de fariseus, nós vamos ver duas coisas semelhantes e duas coisas diferentes. O fariseu era aquele que levava uma conduta, que levava uma vida da qual se dizia ser os doutores da lei, os mestres da palavra, ser os senhores entendedores de tudo. Sabe aquela pessoa que entende, que compreende, que sabe de todas as leis, que leva ao pé da letra o rigor daquela palavra, lembrando que eles eram aqueles que levavam rigor para os demais, mas não para si mesmos. Eu costumo, às vezes falo isso na igreja, não sei se as pessoas gostam muito, não, mas eu digo que a pior pessoa que você vê durante o teu dia é aquela que você vê quando você acorda e olha no espelho. É a pior pessoa que você vê. Porque aquela pessoa ali é a pessoa que muitas vezes você pensa ser a pessoa mais correta e talvez seja como esse fariseu. Como o fariseu, como um fariseu. Porque o fariseu, ele era aquele que condenava as práticas dos outros, condenava os pecados alheios, mas não condenava os seus próprios pecados. Ele fazia vista grossa para si mesmo, mas para os outros eles eram duros, né? Como diz a palavra, continuando, diz que outro era publicano. O publicano era um cobrador de imposto. O publicano dessa época, ele cobrava impostos para Roma. Roma dominava. E os publicanos, eles eram homens israelitas que eles se levantavam para ganhar o dinheiro e eles então ganhavam até um pouquinho acima. Nós conhecemos a história do Zaqueu, publicano, você deve se lembrar que ele se tornou um homem muito rico cobrando impostos. E ele cobrava impostos também para outra cidade, para outro estado. Mas ele também ficou rico, quer dizer, ele cobrava o imposto do governo autoritário, mas também tirava uma parte para ele. No entanto que ele diz, olha, eu defraudei muita gente, eu vou restituir 4 vezes, inclusive era o que a lei mandava, se alguém fosse restituir, que restituísse 4 vezes o que tinha roubado. E quando Zaqueu fez isso, ele se converteu, foi lindo. Então quer dizer, nós vemos duas coisas diferentes, que o publicano não tinha nada com Deus, não tinha nada com a palavra, mas o publicano tinha algo semelhante ao fariseu. Ambos estavam errados, ambos estavam precisando de Deus. Só que neste dia, os dois subiram para orar. Lembre-se que é uma parábola. O fariseu pode entrar na igreja, um religioso, pode entrar na igreja alguém que está emaranhado a um pecado mais sujo desse mundo, que rouba, que engana, que trapaceia, que tira o dinheiro das criancinhas da merenda da escola. Pode entrar a pessoa mais suja, que rouba o país inteiro. Pode ser quem for. Se esta pessoa ela for à casa de Deus, ela pode se encontrar resgate numa oração. Ela pode ser resgatada. Você que me assiste agora, tenho notícias, né? Pessoas que me assistem de hospitais, pessoas que me assistem de presídios. Você pode ter sido a pior pessoa do mundo. Veja que tanto o que está perdido como aquele que era religioso, ambos foram fazer uma oração. Só que olha a diferença quando alguém realmente quer mudança. O versículo de número 11 fala: o fariseu, né, tendo aquela conduta, aquelas, como que diz, aquela liturgia, aquele jeito, né, aquela forma doutrinária, ele chega e fala, estando ele de pé, orava consigo desta maneira. Olha a oração, olha as palavras da oração do fariseu. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então o fariseu que orava a Deus, ele bate no peito dizendo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não deixou que eu fosse igual a essa pessoa perturbada, não deixou que eu fosse um adúltero. Oh Senhor, muito obrigado, porque olha, eu posso bater no peito e dizer que eu sou livre. Eu acho que você já entendeu qual é a conclusão desse caminho desse fariseu. Ele só vivia de aparências. Quantos religiosos vivem de aparência, que se dizem cristãos, que se dizem convertidos. E o pior, sabe o que é o pior?
Jesus disse um dia assim: vocês são condutores cegos. Sabe o que é um condutor cego? É alguém que está levando você para um lugar que nem ele mesmo sabe para onde está indo. Os fariseus são cegos. Os fariseus, eles só querem que você veja que tem um status, né? Veja que a oração dele é uma oração de status, é uma oração de... Você consegue perceber que na oração dele, ele não tem nada de zelo com Deus. Ele não tem nenhuma aparência de piedade. Ele só quer dizer que é melhor. É igual aquela pessoa que fala assim: ah, não, eu só fiz uma mentirinha, você matou alguém. Não existe pecados que sejam denominados pelo Senhor, esse pecado é grandão e esse pecado é pequenininho. Não. Pecado se constitui pecado. O que me faz errar o alvo. Ah, pastor, mas tem sim diferença. Há pessoas que cometeram barbáries nessa vida, que cometeram atrocidades. E eu digo para você que o mesmo sangue que lava uma pessoa que tirou a vida de alguém, cometeu o pior dos atos terríveis, um adúltero, também lava aquele que fez uma mentira para a mãe, para o pai. O mesmo sangue purifica ambos. A diferença é como eu me arrependo. Se eu me arrependo de verdade, eu posso ter cometido o pior pecado do mundo. Eu encontro vida. Entenda o que eu vou te falar. Depois que você se arrependeu, você não fica mais perturbado. Você pode, por exemplo, ter alguém te condenar: mas pastor, nem minha família me dá crédito, nem meus filhos me visitam, ninguém lembra de mim, pastor. Vou dizer para você, se você se arrependeu de verdade, você está em paz. Agora, se não foi verdadeiro o arrependimento, você vai ainda continuar com o teu coração pesado. E digo para você, Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Pode pôr em tela cheia para as pessoas lá em casa. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais, ou não andam como andavam antes, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu outrora, ou você outrora, poderia viver uma vida totalmente descabida do Evangelho, fora da presença de Deus, praticando e conduzindo a sua vida nas piores sujeiras desse mundo. Mas o que me chama a atenção, é quem conhece e reconhece Jesus Cristo nos seus caminhos, este encontra paz. Pastor, mas eu vou ter que pagar um preço alto nesta vida. Você terá que pagar um preço alto, porque as pessoas não têm o coração como o de Jesus. Mas, se você realmente se arrependeu, se converteu, deixou os seus pecados, e você realmente quer ser salvo, se você realmente quer Jesus Cristo, ninguém mais pode te condenar a ponto de tirar a sua salvação. Não há pecado tão sujo que te afastou de Deus a ponto de que, se você se arrepender, você não possa ter perdão. Segundo as Escrituras, o único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, essa demanda, nós podemos entrar em um outro momento, em outro dia, debater sobre isso aqui, falar com você sobre isso, mas, por pior que seja o seu pecado, se você apresentar-se a Deus com sinceridade, se você for verdadeiro, Deus vai ouvir você. Quer ver? O versículo de número 12 fala agora. Aí ele continua orando, né? Ele não parou a oração, não. Jejuo 2 vezes na semana. Dou os dízimos de tudo quanto possuo. E aí então chega o publicano. Aí começa a fala do publicano na oração. Aí o publicano, porém, estando em pé de longe, ele nem se aproximou, ele ficou lá no cantinho dele. Nem ainda queria levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Isso aqui demonstra que o publicano, por mais sujo que fosse a história dele, dias atrás, não muito tempo, eu estava conversando com alguns pastores e um pastor falou isso aqui: olha, cada vida tem uma história. E aquilo ficou no meu coração e eu fui meditar sobre isso.
Nós muitas vezes olhamos só o superficial. Nós só vemos o que está diante dos nossos olhos, mas cada vida tem uma história. Eu não sei em que sujeira você se meteu, ou eu não sei o que o teu coração se sujou, porque você pode não ter sido essa pessoa que matou, que roubou, que adulterou, que falhou a pecados assim, que foram abertos para a sociedade, mas pecados que te afastaram de Deus. Talvez você não é essa pessoa, mas é aquela pessoa que reteu mágoa no coração. Você tem ódio no coração, você tem medo no seu coração, você excluiu as coisas de Deus do seu coração. Você simplesmente blindou seu coração com um muro de rochas, de pedras grossas, largas, para que ninguém conseguisse acessar, para que nem mesmo Deus acesse seu coração. Agora, quando você entende a necessidade de buscar a Deus de verdade, eu sempre digo que no Evangelho, nos 4 livros que transmitem o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê que as pessoas traziam doentes até Jesus porque Jesus os curava. Você vê multidões vindo até Jesus porque Jesus multiplicava. Você vê pessoas vindo até Jesus porque Jesus perdoava pecados. Os cegos enxergavam, os surdos ouviam. Como disse mais cedo o publicano, Zaqueu, ladrão de impostos, ele também foi perdoado dos seus pecados. Um homem paralítico é levantado de uma cama, 4 homens o carregavam, e o Senhor disse, perdoados são os teus pecados. Quer dizer, isso nos faz entender que há pessoas que estão enfermas, que estão doentes, por conta dos pecados que cometeram e não se arrependeram. E então eu digo, por pior que foi a caminhada da tua história, pastor, eu nasci numa casa em que o pai batia na mãe. Eu nasci numa casa onde o pai, a mãe, irmãos abusavam de você. Eu nasci numa casa onde nós passávamos fome. Eu nasci numa casa a qual meus pais saíam farrear, iam para os bailões, e eu ficava em casa morrendo de medo. Ficava com medo do escuro, ficava com medo das coisas, ficava com medo de barulhos, ficava muitas vezes com fome, amedrontado. E você cresceu com isso no coração. E quando você se tornou uma pessoa adulta, você tenta a todo custo pagar com a mesma moeda a sociedade, as pessoas que estão perto de você. Você quer prejudicá-las como te prejudicaram. Não te deram estudo, não te deram carinho, não te abraçaram, não te amaram. E hoje você quer fazer o mesmo. Lembra que a pergunta principal, eu sempre quando faço a introdução da mensagem, eu sempre comento com vocês e faço uma pergunta. Você já pensou como será o seu fim? Porque o fim é iminente, ou seja, o fim chegará para todos nós, você gostando ou não gostando. Eu digo que há algumas pessoas que falam, não, comigo é assim, não levo desaforo para casa. Não, pastor, eu sou machão, comigo é assim que funciona. Tem muito machão que já está debaixo da terra também. Então nós temos que entender que por piores que foram as coisas que te conduziram você a viver uma vida de roubo, uma vida de enganar, de vender o seu corpo. Hoje você que vende o seu corpo a troco de migalhas, eu digo para você com todas as letras, o dia que você decidir fazer o que esse publicano fez, porque a história dele só é contada como publicano, mas tinha muita coisa por trás do publicano. Tinha muita história por trás do publicano. Tinha muita coisa atrás do publicano. Tem muita coisa talvez atrás da tua história. Mas eu vou dizer para você que se você decidir, sabe, baixar a guarda e permitir que Deus trate você, permitir que Deus limpe você, como esse publicano, baixou a cabeça, ele não queria nem abrir os olhos,
porque ele se sentia sujo do seu pecado. Ele fala: Senhor, eu sou um miserável pecador. E ele dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Agora, o fim deste homem será semelhante ao fim do fariseu, que batia no peito: não, porque eu sou melhor, porque eu sou pastor, porque eu sou isso, porque eu sou reverendo, porque eu sou ministro, porque eu sou obreiro, porque eu sou cantor, porque eu sou levita. Leia comigo 14. Digo-vos que este, pode pôr isso, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo, eu fazendo de mim mesmo, como diz a Bíblia, se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Ou seja, como falamos, os humilhados serão exaltados, quer dizer, quando eu me humilhar, porque o dia que eu reconhecer o miserável do homem que sou, aquele momento Deus me exalta. Porque ele fala: esse meu filho entendeu que por pior que foram os pecados que ele cometeu, eu posso dar graça, iluminar a vida dele, e ele pode levantar a cabeça e servir a Deus com alegria novamente. Pergunta que faço para você: como vai ser o seu fim? O seu fim vai ser passando a vida inteira dentro de uma igreja, batendo no peito que você não é pecador como os outros, achando que você é melhor do que os outros, achando que você é melhor do que tudo, a última bolacha do pacote. Ou o seu fim será como o do publicano, porque Jesus disse, simbolizando o último da parábola, que era o publicano, dizendo: este saiu justificado, porque este se humilhou, ele não se exaltou, ele não se achou melhor que ninguém, ele baixou a cabeça e disse: eu sou o errado da história. Eu vou dizer para você, pelo amor de Deus, não se chateie com o que eu vou te falar. Fecha aqui em mim, Silvio, por favor. Não se chateie com o que eu vou falar para você. Não fique chateado, que a minha intenção não é que você fique bravo comigo. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O culpado da vida que você está levando hoje não foi teu pai, não foi tua mãe, não foi o pastor, não foi a igreja, não foi teus irmãos, não foi teu patrão, não foi tua esposa, não foi teus filhos, não foi teu compadre, como o pessoal chama, né? O culpado de você estar nesta vida que você está hoje, única e exclusivamente, é você. Porque o diabo, ele pode tentar você, mas quem pratica o pecado é você. É você que escolheu fazer isso. Mas eu vou dizer para você, da mesma maneira que você escolheu essa vida, você escolheu estar como está. Mas eu digo para você, com todas as letras, sem sombra de dúvidas, sem variação na minha fala, sem dúvida, que se você se humilhar e falar a verdade para Deus, e se arrepender de todo o seu coração, Ele é fiel e justo para te perdoar e acabar todo esse pecado. E a partir de hoje, você vai poder entrar no templo e dizer: Senhor, muito obrigado por ter me perdoado. Muito obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz para que eu tivesse a alegria de me arrepender e ser salvo. Seja salvo. Não coloque a culpa às costas de ninguém. O único exclusivo pecador que houve foi você. Agora, eu falo isso não para te condenar, mas para te chamar a atenção, que se você se arrepender, você é livre, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, meus amigos? Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Vamos apresentar nossa vida a Deus? Pai querido, Pai amado, eu sei, ó Deus, que estas orações, elas têm rompido barreiras físicas naturais, têm rompido o céu, têm chegado ao trono da graça de Deus, têm chegado, ó Deus, aos humildes, aos doentes. Estas orações têm alcançado pessoas
como mais cedo a filha pedia para a mãe, orações para a mãe que tem fibromialgia. Jesus, nesta água agora, tenha unção para curar fibromialgia em nome de Jesus. Meu Deus, nesta água tem unção, meu Pai, para que esta pessoa que está fracassada, essa pessoa que está triste, arruinada pela vida que escolheu levar, ela será livre, liberta a partir de agora. Meu Deus, eu não duvido da tua palavra. Atos 19 diz que retalhos dos aventais que o apóstolo Paulo enviava aos doentes eram, meu Deus, não só para curar doentes, mas até demônios saíam. Ou seja, havia libertação. Pai, eu peço nessas águas que tem uma unção do céu a partir de agora, uma unção poderosa, Pai, uma unção transformadora, para que quando esta pessoa doente beber, ela seja liberta. Quando essa pessoa que está endemoniada, emaranhada em pecados, quando ela beber desta água, a unção que há nela, Pai, vai trazer uma mudança verdadeira na vida dessa pessoa. Oro por aqueles que estão com dengue, oro por aqueles que estão com gripe, com alergias, com rinite alérgica, com problema de pneumonia, bronquite, asma. Oro por quem, meu Deus, está passando por dificuldade aos ossos. Os ossos doem, há uma osteoporose, há um mal entre os ligamentos, ó Deus, que falta cartilagem, está roçando osso a osso. Jesus, toca esta pessoa que está com gastrite, com úlcera, essa pessoa que está com câncer, essa pessoa que está carregando uma metástase em seu corpo, essa pessoa que está com o ouvido surdo e essa pessoa que está com os olhos cegos. Em nome de Jesus eu te peço, sequelas do Covid, que fez que essa pessoa perdesse o paladar, perdesse o olfato, perdesse a memória, Jesus, coloque nestas águas. Meu Deus, para estas pessoas que carregam o chamado mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, o mal que faz que essa pessoa não conheça os seus filhos, seu marido, sua esposa. Jesus, que nesta água tenha, meu Deus, o poder para transformar esta vida e esta vida venha à tua casa para louvar o teu nome e testificar que só o Senhor é Deus, que cura, que liberta e que salva. Assim nós cremos, assim nós oramos, em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio. Beba comigo desta água para a glória de Deus.